Bem-vindos à nossa aula 168, 168, item 5 do capítulo 18, a ação na passagem do tempo. Item 5, a conversibilidade dos bens de capital. Né? Não tínhamos parado para pensar nisso. De repente você juntou canoas, se canoa não vira outra coisa. Mas quando a gente está falando de troca indireta, por exemplo, uma das ferramentas que nós temos para acumular riqueza, né, é o quê? Moeda, correto? Como nós estamos sempre fazendo, é uma leitura que nós vamos fazer a partir do PDF. A conversibilidade dos bens de capital. Os bens de capital são etapas intermediárias na consecução de um determinado objetivo. Mais um fortalecimento de definições, não é isso? Bens de capital são poupança, né? São o quê? São tempo acumulado, né? Poupança de tempo, tempo acumulado. Ora, o que eles são? São etapas intermediárias, né? Na consecução de um determinado objetivo. Se durante o período de produção resolver mudar de objetivo, nem sempre será possível usar os produtos intermediários já disponíveis para atingir o novo objetivo. Alguns dos bens de capital podem se tornar absolutamente inúteis e todas as despesas incorridas para produzi-los podem resultar em perda. Um exemplo fácil? Imagina uma pessoa que estivesse investindo numa máquina extremamente específica de fazer máquina de escrever, né? Outros bens de capital poderão ser utilizados no novo projeto, se forem submetidos a uma adaptação. Teria sido possível evitar o projeto se forem submetidos a uma adaptação. Teria sido possível evitar essas despesas adicionais se o novo objetivo já tivesse sido escolhido desde o início. Às vezes você está no meio do projeto, tem que mudar, então você tem que gastar para as adaptações. Um terceiro grupo, um terceiro grupo de bens de capital pode ser empregado no novo processo, sem qualquer alteração, mas se no momento em que foram fabricados já se soubesse que seriam utilizados para o novo objetivo. Teria sido possível fabricar por um custo menor outros bens que poderiam prestar o mesmo serviço. Então, um terceiro grupo de bens de capital pode ser empregado no novo processo, sem qualquer alteração. Mas, se no momento em que foram fabricados já se soubesse que seriam utilizados para um novo objetivo, teria sido possível fabricar por um custo menor outros bens que poderiam prestar o mesmo serviço. Finalmente, existem também os bens de capital que podem ser empregados tanto no novo quanto no processo inicial. Não seria necessário mencionar esses fatos óbvios se não fosse essencial refutar erros muito difundidos. Não existe um capital abstrato ou ideal que não esteja materializado em bens concretos. Se deixarmos de considerar o papel representado pela parcela em dinheiro na composição do capital, trataremos desse problema numa das próximas sessões. Teremos de admitir que o capital esteja sempre materializado em bens de capital específicos e é afetado por tudo que ocorre em relação a eles. Então, nós já tiramos daqui a questão do dinheiro na composição do capital, correto? Então, dinheiro, como nós colocaríamos, nós estamos
Trataremos esse problema numa das próximas sessões. Então, se a gente tira o dinheiro na composição do capital, o que sobra, o capital esteja sempre materializado em bens de capital específicos. A terra é um bem de capital específico. O vergalhão, ele é um bem de capital específico. No entanto, antes de você fazer os cortes e montar as armaduras para uma determinada viga, se o projeto mudar, você ainda continua podendo utilizá-lo se as composições mecânicas, tamanho e tudo mais, geométricas e mecânicas dessa barra servirem para vários propósitos, mas ainda assim existe uma especificidade. Imagina que as formas já estão vindo cortadas em determinados tamanhos. Mudando-se o projeto, você precisa readaptar, cortar, colar, bater madeira, fazer junções, gastos de capital. Exemplos acima que nós falamos. Bom, então teremos de admitir que o capital esteja sempre materializado em bens de capital específicos e afetado por tudo que ocorre em relação a eles. O valor de certo capital depende do valor dos bens de capital que o integram. O equivalente em moeda de certo capital é a soma dos equivalentes em moeda do conjunto de bens de capital a que nos estamos referindo ao falarmos de capital de forma abstrata. O valor de certo capital depende do valor dos bens de capital que o integram. Correto? Já falamos sobre isso. O capital, ele é um bem etéreo, que é uma definição dos valores que nós damos aos bens de capital que o integram. O equivalente em moeda de certo capital é a soma dos equivalentes em moeda do conjunto de bens de capital a que nós estamos referindo ao falarmos de capital de forma abstrata. Não há o que possa ser denominado de capital livre. O capital está sempre representado por bens de capital. Esses bens de capital são mais bem utilizados em certos propósitos, menos utilizáveis em outros e absolutamente inúteis numa terceira classe de propósitos. Cada unidade de capital é, portanto, de alguma maneira, capital fixo, isto é, capital empregado num processo de produção definido. A distinção que o homem de negócio faz entre capital fixo e capital de giro corresponde a uma questão de grau e não de espécie. Tanto quanto seja válido em relação ao capital fixo, também é válido, embora em menor grau, em relação ao capital de giro. Todos os bens de capitais têm um caráter mais ou menos específico. Nós tiramos o dinheiro da conversa, tá? É claro que, no caso de alguns deles, é muito pouco provável que uma mudança nas necessidades e nos planos possa torná-los inteiramente inúteis. Quanto mais um processo de produção se aproxima do objetivo final, mais estreitos ficam os laços entre os produtos intermediários e a mercadoria desejada. O ferro é menos específico do que tubos de ferro, e tubos de ferro menos do que os componentes de uma máquina. A conversão de um processo de produção torna-se geralmente tão mais difícil quanto mais evoluído seja tal processo e quanto mais próximo esteja do seu ponto terminal. Qual que é o ponto terminal? A produção de bens de consumo. Ao contemplarmos o processo de acumulação de capital desde o seu verdadeiro início, podemos facilmente perceber que não existe nada que possa ser chamado de capital livre. Na realidade, o que existe é capital materializado em bens de um caráter mais específico ou menos específico. Quando o desejo de ou a opinião sobre como satisfazer certas necessidades sofre uma mudança, o valor dos bens de capital também se altera. Os bens de capital adicionais só podem vir a existir se o consumo for menor do que a produção corrente.
No próprio momento em que o capital adicional passa a existir, ele já está materializado em bens de capital reais. Esses bens tinham de ser produzidos antes que pudessem, como um excedente de produção sobre o consumo, tornarem-se bens de capital. Captou? Precisamos ler novamente? Na realidade, o que existe é capital materializado em bens de capital de um caráter mais específico ou menos específico. Quando o desejo de ou a opinião sobre como satisfazer certas necessidades sofre uma mudança, quando a opinião sobre como satisfazer certas necessidades sofre uma mudança, quando o desejo sofre uma mudança, o valor dos bens de capital também se altera. Os bens, ora, você queria fazer um prédio de escritórios, vai fazer um residencial, vai ter que os bens de, o valor dos bens de capital que são necessários agora para atender o mercado, você vai precisar comprar, eles se alteram. Os bens de capital, voltando à leitura para que fique mais claro, os bens de capital adicionais, só podem vir a existir se o consumo for menor do que a produção corrente. Então, temos que restringir o consumo frente à produção para que a gente possa criar bens de capital adicionais. No próprio momento em que o capital adicional passa a existir, ele já está materializado em bens de capital reais. Esses bens tinham de ser produzidos antes que pudessem, como um excedente da produção sobre o consumo, tornarem-se bens de capital. O papel que a interposição da moeda representa na sequência desses eventos será analisado mais tarde. Por ora, basta destacar que mesmo os capitalistas, cujo capital consiste em moeda ou créditos monetários, não possuem capital livre. Pá, importante isso aqui, hein? Nós estávamos falando, tirando a moeda da sequência, e agora vamos dizer assim, ó, por hora, basta destacar que mesmo os capitalistas, cujo capital consiste em moeda ou créditos monetários, não possuem capital livre. Seus fundos estão representados por moedas, são afetados por mudanças no poder aquisitivo da moeda. Lembra que essa é uma tese nossa. Aprendemos no capítulo anterior da troca indireta. O que difere a moeda dos outros bens é justamente que o seu valor é diretamente influenciado por seu entesouramento, por aumento ou diminuição dos encaixes. São afetadas por mudanças no poder aquisitivo da moeda. E na medida em que estejam investidos em títulos que dão direito a uma determinada soma em dinheiro, são afetados pela solvência do devedor. É de todo conveniente que a enganadora distinção entre capital fixo e capital de giro ou livre seja substituída pela noção de conversibilidade de bens de capital. A conversibilidade de bens de capital consiste na possibilidade de ajustar sua utilização a uma mudança nos dados de produção. A conversibilidade pode ser maior ou menor, não é jamais perfeita. Isto é, não ocorre forçosamente.
No caso de fatores absolutamente específicos, não há conversibilidade possível, uma vez que a conversão de bens de capital de uma utilização originalmente planejada para outros tipos de utilização torna-se necessária graças ao surgimento de mudanças não previstas nos dados. Não se pode falar de conversibilidade em geral, sem se fazer referência à mudança nos dados que já ocorreram ou que possam vir a ocorrer. Uma mudança radical nos dados poderia fazer com que os bens de capital que eram considerados de fácil conversão passem a ser inconversíveis ou dificilmente conversíveis. É óbvio que, na prática, o problema da conversibilidade é mais importante no caso de bens cuja utilidade consiste em prestar serviços durante um período de tempo, do que no caso de bens de capital cuja utilidade se esgota com uma única utilização no processo de produção. A capacidade ociosa de fábricas e de mecanismos de transporte e o sucateamento de equipamentos projetados para serem mais usados do que o são na realidade são muito mais importantes do que o desperdício com tecidos ou roupas que saíram de moda e com bens fisicamente perecíveis. O problema da conversibilidade é um problema característico do capital e dos bens de capital, apenas na medida em que a contabilidade de capital torna-o especialmente visível em relação aos bens de capital. Na sua essência, é um fenômeno que também está presente no caso de bens de consumo que um indivíduo adquiriu para o seu próprio uso. Se mudarem as circunstâncias que determinaram a sua aquisição, o problema da conversibilidade também se faz presente no caso desses bens de consumo. O usuário que fez uma série de compras aí de frutas e tudo mais. Os capitalistas e os empresários, na sua qualidade de proprietários de capital, nunca são inteiramente livres. Nunca estão em posição de escolher qualquer emprego para o seu capital. Estão sempre comprometidos de uma maneira ou de outra. Seus recursos nunca estão fora do processo social de produção, mas investidos em negócios definidos. Possuem-se dinheiro em caixa. Poderão ter feito um bom ou um mau investimento, dependendo das condições do mercado. Mas será sempre um investimento. Aqui precisa de uma explicação. Possuir dinheiro em caixa, né? Possui-se dinheiro em caixa. Esse dinheiro em caixa, possuir dinheiro em caixa, é uma decisão que poderão ter feito um bom ou um mau investimento de ter deixado o dinheiro em caixa, dependendo das condições do mercado, mas será sempre um investimento. O que Mises está colocando aqui, importante, pessoal, foca. Seus recursos nunca estão fora do processo social de produção, mas investidos em negócios definidos. Eu vou ver como é que ele escreveu aqui no texto, tá? Ah, os capitalistas e os empresários, na sua qualidade de proprietários de capital, nunca são inteiramente livres, nunca estão em posição de escolher qualquer emprego para o seu capital. Estão sempre comprometidos, de uma maneira ou de outra. Seus recursos nunca estão fora do processo social de produção, mas investidos em negócios definidos. Possuem-se dinheiro em caixa. Poderão ter feito um bom ou mau investimento, dependendo das condições do mercado, mas será sempre um investimento. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou continuar ali. Ou bem deixaram passar o bom momento para comprar fatores de produção que precisarão comprar mais cedo ou mais tarde, ou ainda esse bom momento não chegou. No primeiro caso, manter o dinheiro em caixa não foi uma boa decisão. No segundo caso, foi a escolha acertada. Lembra que Mises falou que
Dinheiro em caixa é uma decisão difícil. O empresário vai deixar dinheiro em caixa, no banco, no CDI rendendo, ou vai deixar no caixa para pronto uso. Ele vai comprar fios elétricos agora porque é um bom momento, ou vai ah, deixar ele em caixa porque pode ser que surja uma coisa mais importante do que os fios para comprar e ele precisa desse dinheiro. Dinheiro em caixa para o empresário é um investimento. Ele paga um preço por deixar o dinheiro em caixa. Entenderam tudo isso? Não existe, então, tal coisa como capital livre. Os capitalistas e os empresários, ao gastarem dinheiro na compra de fatores de produção, valoram os bens tendo exclusivamente em vista a antecipação que fazem do futuro estado de mercado. Pagam preços ajustados a condições futuras, tais como eles as avaliam hoje. Os erros cometidos no passado na produção dos bens de capital disponíveis hoje não recaem sobre o comprador, incidem inteiramente sobre o vendedor. Nesse sentido, o empresário que emprega seu dinheiro para comprar bens de capital para a produção futura não leva em consideração o passado. Sua atividade empresarial não é afetada por aquelas mudanças na valoração e nos preços dos fatores de produção que ele adquire e que ocorreram no passado. Apenas nesse sentido pode-se dizer que o proprietário de dinheiro em caixa possui valores livres, líquidos e que é livre. Só nesse sentido. Mas, se ele deixou de comprar fatores de produção mais baratos do que ele vai comprar no futuro, ele fez um mau investimento. Ele pagou um preço, houve um custo de manutenção que ele perdeu em valor. Este é o ponto que precisava ser muito bem explicado. Espero que, se restou dúvidas, releiam, reassistam, né? Façam suas considerações. Tá certo? Muito obrigado, até a próxima aula.